como que é feita a identificação dos micro-organismos. E a gente tem experiência com esse equipamento desde 2014, né, 8 anos, trabalhando com diversos grupos, bactérias, leveduras e um pouquinho também com fungos filamentosos. Toda a nossa experiência na aplicação dessa técnica é com a utilização do equipamento Microflex, da Bruker. Não é propaganda, mas é o equipamento que a gente utilizou, né, no nosso aprendizado e aplicando a técnica. O equipamento é bom, o pessoal da Bruker, eles dão bastante assistência para a gente, né? Eu uso até dizer que eles dão socorro, que às vezes a gente está com problema, eles entram em acesso remoto e ajustam o equipamento, então eles dão uma assessoria bem legal para a gente. Esse equipamento que a gente usa, o Microflex, ele já saiu de linha, né? Mas ele ainda nos ajuda muito, torna as nossas análises bastante rápidas. Então, vou começar mostrando aqui, inicialmente, alguns artigos, né, que falam sobre a aplicação, diferentes aplicações do mal de Toff para a identificação de micro-organismos. Essa revisão, ela fala da identificação de bactérias ambientais. Bactérias com capacidade de degradar poluentes, bactérias associadas a plantas de forma benéfica, bactérias associadas a plantas causando doenças e bactérias benéficas ao solo, né? E ele trata de alguns outros grupos também. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, inicialmente, o MALDI ele foi criado para aplicação clínica, mas o MALDI ele foi tão bem aceito, tão bom, a técnica é tão tranquila de se fazer, que os pesquisadores foram ampliando, né, a utilização desse equipamento. O nome do equipamento, né, é MALDI Toff MS, mas eu acho que com tanto intimidade que eu já estou, eu vou falar aqui MALDI, vocês me dão licença para apelidar, né, para reduzir o termo. Então, durante toda a minha palestra, eu vou estar me referindo como MALDI. Já é o meu hábito. Eu não lembro o tempo todo de ficar falando o nome completo, né, da técnica. Bom, esse outro artigo mostra, ele aplica o MALDI e o sequenciamento por meio de Illumina para identificação de micro-organismos associados a alimentos, né, que é o principal foco dos estudantes que eu e a Angélica trabalham. Então, o pessoal lá no nosso laboratório, eles trabalham com identificação de microbiota em chá fermentado, né, kombucha, em outros alimentos fermentados, bebidas indígenas, novas tecnologias de bebidas, né, tem bebida sorvete de inhame e por aí vai. E o carro-chefe da pesquisa agora, lá com a professora Rosane, tem sido microbiota de café, né? Eu, especificamente, trabalho com alimento, mas alimento destinado à alimentação animal, que é a silagem. Então, assim, o MALDI ele é usado também na identificação de vários grupos de micro-organismos. Nesses casos, nós já trabalhamos com leveduras, bactérias e também com fungos filamentosos nesses alimentos. Essa revisão aqui, ela fala sobre a utilização do MALDI de micro-organismos patogênicos, né? Que foi o principal foco de utilização inicial do MALDI, porque é uma técnica rápida, né? Então, alguém com uma sepse, alguém com uma infecção urinária, qualquer tipo de infecção, é um recurso que fala o nome do micro-organismo causador da infecção com muita rapidez
E os novos equipamentos, eles já conseguem fazer até mesmo o antibiograma, né? Mas isso é um assunto, assim, bem além do que o nosso equipamento é capaz de fazer. Esse outro artigo aqui, só para mostrar, né, a amplitude, já trata de área clínica, mas com relação a patógenos associados a patógenos causadores de endometriose, de endometrite, de metrite, em vacas no puerpério. Né? Os autores, eles utilizaram animais saudáveis e animais com a infecção clínica, e eles descobriram uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de micro-organismos associados ao útero, né, ao sistema reprodutivo desses animais. Esse artigo aqui, esse e outros, vários artigos, principalmente esse daqui, apesar de ser um artigo novo, mas os artigos mais antigos, de quando a técnica do molde começou a ser mais difundida, eram publicados muitos artigos comparando os métodos, né? Comparando o molde com métodos mais tradicionais, principalmente com métodos envolvendo PCR, para avaliar a confiabilidade da identificação pelo molde. Eu trouxe esse artigo aqui, né? Ele é de 2019, para mostrar um pouquinho mais. Eu estou passando só por alto nos artigos, para só mostrar assim, a abrangência, né, as diversas possibilidades de aplicação da técnica, mas esse daqui eu achei o título dele bastante interessante, né? De dias a horas, o sistema MALDI-TOF pode substituir métodos convencionais e de tipagem molecular. Nesse caso, geralmente nesses artigos que avaliam métodos, eles focam em um micro-organismo especial. Né? Naquele artigo anterior era de listéria. Nesse caso aqui, os autores eles avaliam cepas de Enterococcus faecium resistente à vancomicina, né? Que é um antibiótico. Esses artigos comparando métodos, eles têm que focar numa cepa específica, porque o trabalho começa a ficar muito extenso, né? E com outro foco. Os trabalhos para diversidade, que eu vou mostrar mais no final, que é o que a gente tem mais feito, que é o que eu mais tenho experiência de análise, utilizar molde para análise de diversidade microbiana, daí você não foca tanto, você não estuda, não obtém tantos perfis de uma espécie única. E nesse caso aqui, eles começam a comparar perfis, né, de uma mesma espécie. Então, esse artigo, os autores, eles estudam, comparam o MALDI-TOF em relação ao PFGE na tipagem de Enterococcus. Então, não é só a identificação de espécies, eles querem diferenciação entre cepas, né? Do lado esquerdo aqui da minha tela está o gel de PFGE. O PFGE é considerado padrão ouro em microbiologia molecular para tipagem de micro-organismos, mas quem já fez PFGE sabe o quanto o PFGE é trabalhoso, né? Em torno de 4 a 5 dias para você conseguir um gel, e no gel de PFGE não cabem muitos, pelo menos no que a gente tem, não cabem muitos isolados. Então, pela quantidade de perfis que nós temos aqui, a pessoa deve ter feito pelo menos uns 4 gel, se fosse no nosso equipamento, 4 a 5 géis. E isso demoraria muito tempo para ser feito. Enquanto do nosso lado direito está o agrupamento de acordo com os perfis de banda, né, que a Angélica mostrou, de diferentes isolados de Enterococcus. E eles compararam, né, o agrupamento de acordo com o perfil
proteico com agrupamento de acordo com o padrão de clivagem do PFGE. E eles concluíram que o molde ele conseguiu distinguir com segurança os isolados de Enterococcus faecium e que ele é capaz de indicar o parentesco de cepas dessa espécie com um grau de confiabilidade semelhante ao do PFGE. Bom, esses aqui são alguns breves exemplos, né? Existem muita coisa. Eu peguei mais artigos de revisão, que são artigos mais completos. Esses artigos de revisão sobre o molde, eles têm sido publicados agora, né? Depois de alguns anos já mostrando as análises, né? Então, um consenso que de todos os autores que eu leio em relação à técnica. A Angélica já frisou alguns dessas vantagens, né, com relação ao uso do equipamento, que você não precisa de um treinamento muito intenso para aplicar a técnica. Então, a aplicação da técnica, ela é tranquila, ela é adequada para a utilização em laboratórios que têm necessidade de um alto rendimento, né, de muitas análises por dia. Vou mostrar como é rápida a identificação. Esse equipamento, ele permite estudos epidemiológicos e clínicos em grande escala. A Angélica também comentou sobre o custo, né? Também uma grande vantagem da técnica, que todos os artigos isso é comentado, é o custo de utilização, embora o equipamento ele não seja muito um equipamento barato, claro, ele tem diferentes versões, como um carro, né? Ele tem diferentes, conforme a precisão do equipamento, ele tem custos diferentes, mas o custo por amostra de execução é muito baixo. Então, em um artigo de 2019, ele ficava menos de $6 por amostra, para a identificação de cada amostra. Se você for transformar isso para real, não é tão barato, mas algum tempo atrás, eu estava conversando com o Diego, que é um dos técnicos que nos auxiliam, e ele me passou o preço, só que isso foi antes da pandemia, em torno de R$3 por amostra. Com certeza agora vai estar mais caro, né? Tudo subiu muito. Porém, os reagentes, como a Angélica falou, eles são usados numa quantidade muito pequena. Então, os consumíveis que nós usamos no molde, eles duram muito tempo, né? E o outro consenso em relação à técnica é que o resultado ele é obtido de forma muito rápida. Em relação ao banco de dados, os autores, né, eles falam que que uma vantagem dos bancos de dados é que eles são flexíveis para a inclusão de novos perfis. Então, por mais que algum micro-organismo que você trabalhe não esteja no banco de dados, você pode adicionar o perfil proteico, né? Tem toda uma técnica para fazer essa adição de um perfil no banco de dados, mas isso é possível. E alguns autores avaliaram, né, a reprodutibilidade da técnica entre laboratórios diferentes, tomando cuidado de se utilizar equipamentos de marcas diferentes. Como a Angélica falou, as duas marcas que têm dominado o mercado é a Bruker e o Ceramis, que é da Shimadzu. Então, eles usaram as mesmas amostras nesses dois equipamentos e observaram que mantém a precisão na identificação, né? O espectro, às vezes, pode mudar um pouquinho, mas a identificação ela foi consistente, né? Mostrando a robustez contra essas variações, robustez da biblioteca contra essas variações interlaboratoriais durante a produção dos espectros. E esse último artigo aqui que eu vou falar
é o que eu me baseei bastante nele para montar essa apresentação. Ele foi publicado no final do ano passado, nesse periódico, Mass Spectrometry Reviews. Ele fala sobre a preparação, sobre como a forma que você prepara a amostra e como você cultiva o micro-organismo antes de prepará-lo para levá-lo à identificação no mal de Toff, como que esses dois fatores influenciam na identificação. Então, ele foca principalmente como efeito do meio de cultivo e das condições de cultivo e das diferentes formas de preparação das amostras influenciam na obtenção de perfis e consequentemente, na identificação dos micro-organismos.